Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathalie e eu faço parte do grupo 7 da disciplina de Responsabilidade Civil da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, eu gostaria de frisar que o Código de Defesa do Consumidor de 1990 foi inovador no direito privado brasileiro, já que trouxe diversas inovações adotadas posteriormente pelo Código Civil de 2002. Um bom exemplo é a positivação da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de lealdade e cooperação, antes, durante e depois da relação negocial. Nós podemos observar que os direitos dos consumidores estão presentes em uma nova categoria de direito, chamada de novos direitos, que surgiu no decorrer do século XX. Esses novos direitos surgiram em razão do avanço tecnológico e levaram à criação de normas reguladoras de situações não previstas pelos códigos antigos. Trago alguns exemplos para vocês de segmentos que foram objeto de regulamentação conforme os avanços tecnológicos: a energia, o petróleo e a telecomunicação. É importante nós lembrarmos que o Código de Defesa do Consumidor foi construído para atender os termos do artigo 5º, inciso 32 e artigo 170, inciso 5º da Constituição de 1988, já que a defesa do consumidor é um dos princípios essenciais da ordem econômica. Sendo assim, eu vou ler para vocês a letra desses artigos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 5º, defesa do consumidor. Podemos notar o quão abrangente é a aplicação dessa norma na observância do conceito de consumidor e fornecedor em uma relação de consumo. É expresso no CDC que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Devemos lembrar que as pessoas naturais não são as únicas consumidoras, mas também as jurídicas, e ainda as entidades com personificação anômala, conhecidas como entes despersonalizados, também podem estar presentes nos vínculos consumeristas, como o condômino, a massa falida e o espólio. A inclusão das pessoas jurídicas no Código do Consumidor é algo inovador e diferente do que ocorre na legislação europeia, por exemplo. É algo a se elogiar, principalmente quando se parte da premissa de que a pessoa jurídica que usufrui de produtos e realiza compras possui uma vulnerabilidade semelhante à da pessoa natural. Por conta disso, a pessoa jurídica que adquire produtos para consumo próprio sem os incorporar a outros ou revendê-los também é considerada consumidora pelo CDC e possui os mesmos direitos nos termos da lei. Observem como esse assunto é importante no nosso dia a dia. Fato é que nós precisamos estudar o CDC como uma parte fundamental da estrutura jurídica, já que pertence ao grupo dos direitos sociais. Eu trago agora para vocês o conceito de relação consumerista proposta por Cavalieri Filho, entre aspas. A relação jurídica contratual ou extracontratual que tem numa ponta o fornecedor de produtos e serviços e na outra o consumidor. É aquela realizada entre o fornecedor e o consumidor, tendo por objeto a circulação de produtos e serviços. Fecha aspas. É notória, então, a intenção do legislador de afastar a visão produtivista e patrimonialista tão presente quando se trata do direito do consumidor. Também é importante destacar que o Constituinte empresta à proteção dos direitos dos consumidores um caráter instrumental, que compreende os interesses patrimoniais, a tutela de sua dignidade e os valores existenciais. A defesa do consumidor, portanto, se concretiza a favor da parte que é mais vulnerável em uma relação de consumo. A respeito da responsabilidade civil, o Código de Defesa do Consumidor possui 2 seções dedicadas ao assunto.
A primeira delas é a que regula a responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, configurando os chamados acidentes de consumo, que está entre o artigo 12 e o artigo 17. A segunda é a que rege a responsabilidade civil pelo vício do produto ou do serviço, que está entre o artigo 18 e o artigo 25. Uma das principais diferenças entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil é que o Código Civil adota o conceito de responsabilidade civil de duas formas, a contratual e a extracontratual, e o CDC adota uma teoria unitária. É interessante pontuar que o CDC foi elaborado durante a evolução de uma sociedade cuja capacidade tecnológica estava expandindo exponencialmente com a produção em massa e a desindividualização do produto e despersonalização dos entes envolvidos nas relações jurídicas. Isto posto, percebemos que nos casos em que o consumidor é lesado por algum defeito do produto ou serviço ofertado pela parte fornecedora, há responsabilidade objetiva e dever de reparação para o fornecedor. Ademais, todos que participam do processo de fabricação e distribuição do produto respondem de forma solidária, desde que provada a existência de vínculo contratual entre estes e a vítima. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu e eu tô aqui pra gente bater um papo sobre a responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço. Vamos lá? Em um cenário ideal, um cenário perfeito, os produtos só seriam dispostos à comercialização se estivessem em perfeito estado. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem. Um dos grandes causadores desse problema é a velocidade com que as relações de consumo acontecem. E essa velocidade tem aumentado significativamente nas últimas décadas, principalmente em razão da internet, que exige uma velocidade maior da reposição das mercadorias, e isso tem levado a um aumento da disponibilização de produtos em estado inadequado, que tem um potencial lesivo ao consumidor. Então, para efeito dos nossos estudos, nós vamos considerar defeituoso o produto que não apresenta a segurança esperada. A esse respeito, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor elencou 3 circunstâncias relevantes para afirmar que uma mercadoria é defeituosa. A primeira em relação à sua apresentação, a segunda em relação aos usos e riscos que razoavelmente dele se esperam, e a terceira diz respeito à época em que foi colocado em circulação. Mas para a gente aprender bem esse conteúdo, a gente também precisa saber que não é considerado defeituoso um produto simplesmente porque existe outro produto de melhor qualidade no mercado. Além das mercadorias, a gente precisa ter algumas ideias também sobre os serviços oferecidos. E o código também aponta 3 características do serviço defeituoso, que diz respeito ao modo do seu fornecimento, ao resultado e aos riscos que razoavelmente dele se esperam, e em relação à época em que esse serviço foi fornecido. Bom, existe também a possibilidade de erro por ausência de informação, que ocorre quando o consumidor ele se considera lesado porque adquiriu um produto sobre o qual ele não teve informações suficientes para usufruir. Então, em um processo que debate essas questões, o dever do consumidor é simplesmente provar o dano e o nexo causal. Mas a gente precisa ter sempre em mente que existe a possibilidade do juiz inverter o ônus da prova, desde que seja demonstrada a plausibilidade do objeto do processo ou a hipossuficiência do consumidor na relação. Eu também preciso falar para vocês que o legislador ampliou o conceito de dano, o que levou a uma tutela preventiva e uma preservação maior da integridade psicofísica da vítima. Em relação ao nexo causal, o legislador também se pronunciou e elaborou um rol taxativo de hipóteses de exclusão da responsabilidade, que ocorrerão sempre que o fabricante, o construtor, o produtor e o importador ainda não colocou o produto no mercado, ou quando ele colocou o produto no mercado e o produto não apresentou defeito nenhum, e ainda quando existe culpa exclusiva do consumidor ou de um terceiro. A partir dessa disposição, a gente pode entender que, nesses casos, a incidência de responsabilidade só será concretizada se houver demonstração de culpa. Eu também acho legal esclarecer aqui que o construtor, fabricante, produtor e importador, eles respondem solidariamente pela reparação de danos causados aos consumidores no caso de defeito do produto, mas o comerciante só será chamado à responsabilidade nos casos em que for difícil identificar o fabricante ou quando ele conservou o produto de maneira indevida. Até porque, em muitos casos, o comerciante sequer tem acesso ao processo de fabricação do produto que ele comercializa. Então, a gente entende que essa disposição faz sentido. Além disso, nesses processos, a denunciação da lide é expressamente vedada pelo legislador lá no artigo 88 do CDC.
Existe também o entendimento do STJ nesse sentido, que esclarece que é vedada a denunciação da lide porque isso implicaria uma maior dilação probatória que poderia levar à produção de provas desnecessárias e que fogem à questão central e de interesse do consumidor. Então, a gente pode observar que o legislador, ele estabeleceu esse artigo 88 pensando no melhor andamento no processo e isso também, de certo modo, favoreceu o consumidor. Também convém ressaltar aqui que o CDC ele admite hipóteses de aplicação mais abrangentes, né, em que recai as suas disposições sobre espécies de não consumidores. Esses não consumidores seriam 3. O primeiro deles é a coletividade de pessoas equiparadas a consumidores, que seriam potencialmente relacionadas à relação de consumo. O segundo seriam vítimas de acidente de consumo. E a terceira seriam pessoas expostas a práticas comerciais abusivas. Por fim, eu quero frisar que a responsabilidade só será atribuída a partir do momento em que os produtos eles forem colocados nos estabelecimentos com o intuito de venda. Desse modo, enquanto o produto estiver em estágio de fabricação, a gente não pode sequer falar em responsabilidade do produto defeituoso, mesmo em relação aos fabricantes. Pessoal, é isso e até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade civil, sobre os vícios contratuais e a diferença também entre os vícios contratuais existentes no Código de Defesa do Consumidor e os vícios contratuais existentes no Código Civil. A compra de qualquer produto ou a contratação de qualquer serviço gera uma legítima expectativa do consumidor quanto à qualidade do produto, a segurança, a durabilidade e o desempenho. Essa expectativa, inclusive, é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Os vícios, independentemente se há contrato ou não, e mesmo que eles forem ocultos, são dos possíveis causadores da quebra de expectativa do consumidor. Apesar desses vícios existirem tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, é importante a gente destacar que no CDC a proteção conferida é bem maior e bem mais abrangente que a do Código Civil. Observa-se isso quando, por exemplo, num caso onde um consumidor está diante de um vício desse, o CDC garante ou o abatimento do preço, ou a reexecução do serviço, caso seja a contratação de um serviço, ou a substituição daquele produto, ou até mesmo, em último caso, a devolução do valor. E, além disso, em todas essas hipóteses, aplica-se a indenização por perdas e danos. A gente vê bastante diferença também quanto ao prazo. Por exemplo, no CDC, o prazo decadencial para reclamar de um vício oculto inicia-se no momento em que ficar evidenciado aquele defeito, enquanto que no Código Civil, o prazo previsto para reclamação é de 30 dias para a coisa móvel e de 1 ano se a coisa for imóvel, e é contado da entrega efetiva. Caso o adquirente já esteja na posse, o prazo conta-se da alienação e é reduzido à metade. Isso é fruto do fato das perspectivas mesmo dos códigos serem distintas, né? Enquanto o Código Civil ele se preocupa mais em garantir o cumprimento contratual mesmo, o CDC ele já se pauta mais pela teoria da qualidade, ou seja, ele busca proporcionar uma maior proteção ao consumidor e a expectativa que nele é criada, porque no CDC o consumidor é visto como uma parte mais vulnerável do contrato. Ainda sobre os vícios no CDC, o fornecedor ele vai ter sempre o dever de indenizar o consumidor quando tiver danos advindo desses vícios. E essa indenização independe de comprovação de culpa ou até mesmo de vínculo contratual. No caso, para ocorrer essa indenização, vai bastar apenas a comprovação que houve aquela relação de consumo. E a teoria da qualidade, ela difere os vícios, entre os vícios de qualidade e os vícios de insegurança. Os vícios de qualidade diz respeito ao bem que não exerce a finalidade com a expectativa que ele gerou. Por exemplo, a faca que não corta, já diria o Tião Carreiro, a TV que tem a imagem ruim, o forno que ele não aquece a comida. Enquanto o segundo, ele já trata dos vícios cuja sua falta de segurança ela vai gerar riscos para o consumidor ou até mesmo para terceiros. Passo a palavra agora para o meu amigo Pedrão. Vai daí, Pedrão. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou roubar um pouquinho do tempo de vocês de novo para continuar falando quanto aos prazos dos vícios no Código de Defesa do Consumidor e um pouquinho sobre as garantias também, contratuais, os tipos de garantia legal, que no decorrer da explicação vocês vão entendendo melhor. Bom, quanto aos prazos primeiro. Tratando-se de vício aparente, ou seja, de fácil constatação, que é visto logo na chegada, quando o produto chega ou quando o serviço é feito, a garantia legal ela tem início imediato, ou seja, ela vai começar a partir da entrega do produto ou do fim da execução do serviço. E qual vai ser o prazo para reclamar?
O prazo para o consumidor reclamar os vícios aparentes é de 30 dias quando trata-se de produtos ou serviços não duráveis, como os alimentos, como os lava-jatos. E quanto a produtos e serviços duráveis, como móveis ou reparos, o Código de Defesa do Consumidor determina que o prazo para reclamação é de 90 dias. Agora, eu falei sobre os vícios aparentes. E quando se referir a um defeito, a um vício oculto, que não dá para, só consegue ver com o decorrer do tempo? Aí o artigo 26, parágrafo 3º do Código do Consumidor dispõe que o prazo decadencial para reclamação da garantia só se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito. Sendo assim, não há um prazo estipulado, como tem nos vícios aparentes. Por isso, o que a jurisprudência fez? Ela adotou um critério, que é o critério da vida útil do produto, para a resolução dos casos individuais. E o que seria esse critério de vida útil do produto? Já que a vida útil de cada produto é diferente de uma do outro, de cada serviço é diferente de uma do outro, vai caber ao julgador do caso concreto estipular a vida útil do produto em questão, do serviço em questão, considerando todos os fatores, como a expectativa do consumidor, o preço, a finalidade, a composição. Então, por exemplo, uma geladeira. O julgador vai ver, ela pode durar só um ano? Não. Geralmente uma geladeira dura 5, 6 anos. Então cada produto, cada serviço vai ter um critério de vida útil diferente. E dentro dessa vida útil, a garantia legal vai estar sempre presente. E essa garantia útil vai servir como delimitação do fim da garantia legal daquele determinado bem ou daquele determinado serviço. Agora falando um pouco sobre os tipos de garantia. Geralmente, uma transação, uma compra, um serviço, envolve 2 tipos de garantias. A legal e a contratual. Qual a diferença de uma da outra? A garantia legal é aquela estabelecida pelo CDC e se refere à manifestação do consumidor quando este se depara com algum problema no produto ou no serviço adquirido. A garantia contratual, por outro lado, ela não é obrigatória como a legal, mas ela está presente na maioria das nossas compras hoje em dia. Nela, o fornecedor é que vai decidir o prazo da garantia, não tem um pré-definido por uma lei. Porque essa já seria a garantia legal. A garantia contratual é uma a mais dada pelo fornecedor, só que ele que decide o prazo, que pode variar de item para item também. Uma das principais diferenças entre as duas, que você pode me perguntar qual é que na garantia contratual, a maior parte das vezes, a devolução do valor pago não é posta como uma possibilidade. Geralmente é o reparo ou troca do produto. Enquanto na garantia legal, você pode solicitar a devolução do valor como uma das alternativas. Além dessas duas, a gente também tem a garantia estendida, que funciona como um seguro que cobre os defeitos. Ela é sempre adquirida de forma adicional pelo consumidor, podendo ser na hora da venda ou até depois. Alguns sites hoje em dia têm essa opção de depois de 3, 4 meses você ir lá e comprar a garantia estendida à parte. Mas geralmente você compra na hora do serviço ou do produto em questão, você vai e adquire ele já com garantia estendida. Que a opção é você paga um valor previamente acordado para o fornecedor, que alarga essa garantia de fábrica, essa garantia pelo período ajustado. Ela é muito comercializada também pela falta de informação do consumidor ou até da falsa impressão que o fornecedor passa de que depois que acabar o período de garantia legal e de garantia contratual, qualquer prejuízo ia ficar a cargo do consumidor e a empresa não seria irresponsável, não teria qualquer culpa e o consumidor teria que arcar com o prejuízo somente. Mas não é verdade, né? Já que nos vícios ocultos, o prazo decadencial só vai começar a correr a partir da data de descoberta do defeito. Então, como eu disse, que é adotado o critério de vida útil esperado do produto em questão. Então não tem muitos defendem que a garantia estendida não tem muito valor para o consumidor, não é muito interessante, já que o consumidor estaria protegido, sim, contra os vícios ocultos pelo critério da vida útil do produto, já que o prazo decadencial só vai começar a correr quando ele descobrir o defeito. Além disso, a garantia contratual ela não pode de forma alguma restringir a garantia legal. Então ela é complementar à garantia legal e soma-se os prazos decadenciais e contratuais nos vícios aparentes. A jurisprudência já entrou em consenso nisso, que durante a garantia contratual, ou seja, a determinada pelo fornecedor, o prazo decadencial não corre. Então ele só começa a correr após o fim da garantia contratual. Isso nos vícios aparentes. Já no que diz respeito aos vícios ocultos, como eu disse, o prazo decadencial só vai começar a correr quando o vício for descoberto. E sendo o prazo de garantia contratual dado pelo fornecedor menor que o de garantia legal, o fornecedor vai permanecer responsável pelos defeitos que o produto, que o serviço apresentar dentro da vida útil estipulada, na sua garantia legal, mesmo após o término da garantia contratual. Ou seja, por exemplo, 3 meses de garantia, um ano, vamos pôr, de garantia contratual para uma geladeira que o fornecedor deu. Só que a garantia legal da geladeira, ela vai, por ser vício oculto, ela vai ser bem maior, porque a vida útil de uma geladeira, como eu disse, vai ser de 5, 6, até mais anos. Então, acabou um ano lá, o fornecedor não pode falar, acabou, não arco mais nenhum prejuízo. Ele ainda vai estar obrigado, se dentro dessa vida útil estipulada pelo juiz,
aparecer algum defeito, algum produto, ele vai estar obrigado a responsabilizar e a fazer a troca, fazer o reparo, ou até a devolução do dinheiro. Bem, vamos lá. Meu nome é Diego e, dando continuidade ao tema, eu vou comentar um pouco sobre as hipóteses de excludente da responsabilidade civil previstas no Código de Defesa do Consumidor. O CDC adotou a responsabilidade objetiva como regra, mas mesmo assim ele ainda admite algumas causas excludentes dessa responsabilização do fornecedor. E uma dessas causas é em relação ao produto. Então, dessa forma, ele diz no seu artigo 12, parágrafo 3º que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar, primeiro, que não colocou o produto no mercado. Portanto, dessa forma, caso o fornecedor não tenha disponibilizado o produto à venda ainda no mercado, ele não terá nenhuma responsabilização pelo seu defeito. Segundo, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. E terceiro, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse caso, o defeito do produto ocorre devido à culpa direta do consumidor ou de terceiro, não tendo qualquer relação com o fornecedor. Já em seu artigo 14, parágrafo 3º, o CDC menciona as hipóteses de excludente da responsabilidade civil quando se trata de serviço, sendo elas, primeiro, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, e segundo, ou quando a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, percebe-se nesses artigos que o legislador focou diretamente no nexo de causalidade. Ou seja, o que isso significa? Que no caso do fornecedor não ter qualquer relação ou mesmo culpa com o defeito do produto ou serviço, ele não será responsabilizado. Ainda falando sobre as excludentes de responsabilidade, existem os casos em que ocorre a concorrência entre o consumidor ou terceiro e o fornecedor para a existência do defeito do produto. Nesses casos, então, quando ambos possuem a culpa do defeito, acontece a mitigação da responsabilidade do fornecedor, mas não a sua total inocência sobre o defeito, porque ainda existe o seu nexo causal, então, portanto, ele ainda tem culpa no defeito do produto. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o caso fortuito. Essa hipótese de excludente, ela não está prevista diretamente no CDC, sendo motivo de discussão doutrinária acerca da sua utilização. Alguns autores são contrários à sua utilização, como é o caso de Roberto Lisboa, que ele aponta que o intérprete ele não pode estender as normas do Código Civil, que permite o caso fortuito como excludente de responsabilização, para o Código de Defesa do Consumidor, porque ele acredita que as regras de excludente da responsabilidade elas são estritamente ditadas pelo CDC. Outro autor que segue o mesmo entendimento de Roberto Lisboa é o Risato Nunes, em seu curso de Direito do Consumidor, no qual ele diz que o legislador, ao utilizar o advérbio só para descrever as excludentes do artigo 12, parágrafo 3º, e do artigo 14, parágrafo 3º, ele não deixa margem para dúvidas sobre quais são as possíveis excludentes. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Stephanie e eu vou dar continuidade ao nosso assunto. Espero que vocês estejam aí ainda e eu prometo que já está acabando. Bom, o que é um defeito inexistente? Quando o defeito é inexistente, é porque não há responsabilidade do fornecedor e os danos não são ressarcíveis. Ou seja, coloca-se o defeito como característica adicional da responsabilidade, e não como um pressuposto, já que a simples inclusão do defeito como um dos requisitos ao lado do nexo e do dano poderia causar uma subjetivação na responsabilidade do fornecedor, que no caso das relações de consumo é estritamente objetiva e não necessita de aferição de culpa. Já os riscos do desenvolvimento ocorrem quando um produto já foi colocado no mercado, mas por um avanço tecnológico se descobre que aquele produto possui um vício. A doutrina brasileira é bastante dividida quanto à sua adoção como uma excludente da responsabilidade do fornecedor, tendo como argumento contrário à sua aplicação que ela pode trazer uma falta de segurança jurídica para os consumidores, pois estes arcariam com os prejuízos dos efeitos após o desenvolvimento, enquanto as grandes empresas teriam apenas o lucro, deixando assim o consumidor em uma situação vulnerável. Em consonância com o CDC, visando proteger o consumidor, adotou-se a teoria da responsabilidade objetiva, que não depende de culpa pelos danos oriundos de produtos defeituosos. Assim sendo, parte significativa da doutrina entende que não pode o fornecedor ser considerado irresponsável diante dos danos causados ao consumidor, uma vez que o produto é defeituoso desde sua origem, ainda que só descoberto posteriormente. Por outro lado, a parte da doutrina a favor do risco do desenvolvimento como uma excludente defende que o fornecedor não poupou esforços para garantir a segurança do produto ou do serviço na época em que foi colocado em circulação, e usa como amparo o artigo 12, parágrafo 1º do CDC, que dispõe que o produto é defeituoso
quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais está a época em que foi colocado em circulação. Risato Nunes enfatiza que o tipo previsto no artigo 64 do Código de Defesa do Consumidor resolve a questão no âmbito penal com a aplicação de sanção adequada, mas que no âmbito civil a situação só se resolve com a responsabilização objetiva do fornecedor, sendo contrário à aceitação do risco do desenvolvimento. O artigo 104 enuncia que deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado incumbe detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O inciso 1º do artigo 188 do Código Civil dispõe que o exercício regular de um direito legítimo não constitui ato ilícito, afastando assim a responsabilidade civil. Muito embora o Código de Defesa do Consumidor não trate em seus dispositivos quanto ao exercício regular de direito, entende a doutrina que, por ser ele ato lícito, o fornecedor não terá responsabilidade constatada. Nesse sentido, Risato Nunes afirma que o credor tem o direito de cobrar o seu crédito do consumidor inadimplente, não o fazendo de forma abusiva. Tem a possibilidade até mesmo de ameaçar, desde que tal ameaça decorra daquele regular exercício de cobrar. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.